acabar com este micro-organismo. Quando se toma dexametasona, as células de defesa não vão conseguir fazer esse trabalho. Inibir a ação do sistema imunológico pode ser perigoso. Se você utilizar esse medicamento na fase inicial da doença, onde o sistema de defesa está matando o vírus, e você dá um medicamento que diminui a defesa, a quantidade de vírus no seu organismo vai aumentar muito. A gente já viu no início da pandemia que usar o corticoide precocemente aumenta a mortalidade. Então ele tem que ser usado na hora certa e só o médico consegue detectar qual é o momento correto. Além disso, o corticoide tem efeitos colaterais. Você pode levar uma diabetes também, aumentar a pressão, pode ter espinhas no rosto também, que ela pode aumentar o apetite. A medicação ela pode levar a insônia da pessoa, estrias pelo corpo, ou seja, a medicação tem vários efeitos colaterais. Ela não é uma medicação inócua. Doutor, apesar de não ter apresentado resultados relevantes aos quadros mais leves, reduziu a mortalidade nos casos mais graves. O medicamento, se bem utilizado, ele representa uma esperança para o combate à Covid-19? Então, deixa eu fazer um comentário um pouco antes. Quer dizer, é um dado que ainda não foi publicado. Quer dizer, a gente está numa situação do mundo que os trabalhos estão sendo divulgados antes de serem submetidos a uma avaliação dos seus pares. Quando você manda um trabalho para uma revista, existem os revisores que vão criticar metodologia, criticar análise estatística, fazer sugestões para mudanças, entender melhor a discussão e aí o trabalho fica completo, depois de voltar para os autores, e aí se publica. Não existe trabalho que é mandado para uma revista que não tem nenhuma correção. Então, antes de ser publicado, já se divulgou isso. Uma coisa muito interessante, que antigamente eu preparava umas aulas, e uma das dúvidas que a gente colocava era: quanto tempo um conhecimento científico se torna chega no paciente? E tem muitas etapas do conhecimento de melhoras de divulgação. Esse tempo, no começo dos anos 2000, era 15 anos. 15 anos para um conhecimento se transformar em benefício para a população. Na pandemia, esse tempo de 15 anos está virando zero. Não, até porque a compra desse remédio cresceu 400%, então, não é preciso receita médica e ele é barato, né? Então, o que acontece? O corticoide, esse é um corticoide. Esse corticoide, desde que eu me formei, existe essa briga em doentes graves de UTI. Porque, ao mesmo tempo que ele melhora a inflamação e melhora muitos doentes, ele também favorece outras infecções. Então, a gente brinca, mês sim, mês não, a gente usa corticoide porque entra em trabalhos. Agora, pelo amor de Deus, não saiam na farmácia para comprar corticoide. O corticoide, quando usado indiscriminadamente, ele diminui a resistência do corpo. Ele piora a sua vulnerabilidade para o vírus. Ele descontrola a sua pressão, descontrola seu diabetes, catarata, osteoporose. A questão de veneno e remédio é um detalhe. Um frigorífico alemão foi fechado por causa da pandemia do coronavírus. 650 funcionários testaram positivo para a doença. O país reforça a cautela com a Covid-19, como mostra a correspondente da Deutsche Welle, Cristiane Ramalho, nossa parceira na Alemanha. A pandemia está praticamente controlada na Alemanha, mas o risco de uma segunda onda da Covid-19 ainda não está descartado. Nas últimas semanas, o país registrou vários surtos localizados em restaurantes, igrejas e frigoríficos. No noroeste da Alemanha, cerca de 7.000 pessoas estão em quarentena depois que mais de 650 empregados de um frigorífico testaram positivo para o coronavírus. A fábrica foi fechada. As autoridades também tiveram que voltar a fechar escolas e creches da região. A indústria frigorífica vem sendo criticada pelas condições precárias de trabalho e hospedagem oferecidas aos trabalhadores, em sua maior parte do leste europeu. Em Berlim, mais de 70 casos foram registrados num mesmo bloco de prédios essa semana, levando 300 pessoas a entrarem em quarentena.
Ontem, a primeira-ministra Angela Merkel voltou a se reunir com os governadores. Foi a primeira reunião não virtual depois de mais de 3 meses. Eles decidiram manter o distanciamento social de 1,5 metro em espaços públicos e o uso obrigatório de máscaras em lojas, supermercados e no transporte público. Escolas e creches poderão voltar a abrir depois das férias de verão, que começam este mês, desde que o número de casos continue baixo. Merkel pediu que os alemães sigam cautelosos. Grandes eventos só poderão ser retomados no final de outubro. Em Berlim, os protestos estão liberados, mas sem aglomerações. Depois das manifestações contra o racismo, que provocaram grande concentração de pessoas, um protesto pró-democracia e contra a extrema-direita reuniu no último final de semana milhares de pessoas na capital alemã, num cordão humano com máscaras e distanciamento social. Uma prova de que é possível protestar sem colocar a saúde em risco. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. A Organização Mundial da Saúde está otimista e aposta em uma grande produção da vacina contra a Covid-19 ainda neste ano. A expectativa é de uma produção de milhões de doses da tão esperada vacina contra o novo coronavírus ainda em 2020 e 2 bilhões de doses até o fim de 2021. A organização também já está colocando as prioridades. Trabalhadores da saúde vulneráveis, como os idosos, devem receber as primeiras doses assim que a vacina for aprovada. A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, diz que está esperançosa e otimista porque há 200 vacinas candidatas em vários países, com 10 em fase bem adiantada. Uma nova pesquisa entrou na reta de testes clínicos em humanos. A vacina desenvolvida pelo Ministério da Defesa da Rússia em parceria com o Instituto. 18 voluntários ficaram em isolamento por 14 dias e hoje tomaram as primeiras doses. É mais uma esperança para combater a epidemia, que se aproxima de 8,5 milhões de casos pelo mundo, 450 mil mortes. A China anunciou 28 novos contágios no país nas últimas 24 horas. 21 destes casos só em Pequim. As autoridades agora investigam o foco deste surto e estão intensificando a fiscalização das condições de higiene dos mercados de alimentos da capital chinesa. Quarto país em casos confirmados, a Índia está construindo o maior hospital de campanha do mundo. Vai ficar em Nova Delhi e terá capacidade para 10 mil leitos. E apesar do Peru ser um dos países mais atingidos na América do Sul, o governo está planejando reabrir em 1º de julho sua maior atração turística, Machu Picchu. Nos Estados Unidos, o governo da Califórnia impôs uma nova ordem obrigando o uso de máscaras na maioria dos locais públicos, incluindo ambientes fechados. O governador explicou que muita gente estava relaxando no uso da proteção. Já o dono desta academia teve uma solução original para manter os californianos em forma. Instalou barreiras de proteção em todos os aparelhos de exercícios. Dr. Lichtenstein, esse tipo de proteção que nós vimos agora nessa academia da Califórnia, os jatos de ozônio que estão sendo usados nos shoppings aqui do Brasil, a luz ultravioleta, isso de fato, essas coisas nos mantêm protegidos? Pouco significa que o prejuízo disso é a falsa sensação de segurança. Então, se você fala, eu vou para uma academia porque vou estar protegido, ou vou para o shopping porque tem ultravioleta nos corrimões da escada rolante, a sensação é que estou protegido, não preciso fazer minha parte. E a minha parte é máscara, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Sobre a vacina, a gente pode criar uma expectativa positiva que ela chegue e esteja acessível a nós brasileiros até o final desse ano? Provavelmente sim, e provavelmente já está sendo produzida vacinas, mesmo sem os testes confirmarem a eficácia. E a minha opinião é que vai se produzir vacinas independente da eficácia. E isso é um problema porque muitas vezes vai se ter vacinas ruins e vai se colocar no mercado. Agora, o grande problema é depois que tiverem vacinas, se usar ideologia para isso. Ou seja, a vacina veio da China, então não vou usá-la. Vou esperar uma que vem da Inglaterra. E isso pode ser um problema
muito sério que as pessoas ainda não estão falando. Agora, tem uma coisa nessa epidemia que eu queria escutar a sua opinião, que assim, parece que pela primeira vez na história a humanidade está pensando que vai passar uma epidemia ficando embaixo da cama em casa. Tem gente que fala assim, só vou sair quando chegar a vacina. E considera isso um comportamento absolutamente normal da espécie. Como? E correto. É correto, é o comportamento correto da espécie com relação a epidemias. É claro que não se trata de responsabilidade epidemiológica, irresponsabilidade epidemiológica, mas a humanidade, ela sempre atravessou epidemias com sofrimento, é claro, mas a ideia agora, um pouco que dá a impressão, é que com essa pandemia surgiu um novo paradigma no ar. E o paradigma é o seguinte, eu não saio de casa até que o risco seja zero. É possível isso? Não, mas retarda. Quer dizer, então o que está contaminando literalmente, desculpa o trocadilho, as pessoas é a informação demasiada. Quer dizer, quando você tem para uma pessoa que não está preparada, independente do nível socioeconômico, informações de que, por exemplo, dexametasona melhora 1/3 das pessoas que estão no respirador. Então as pessoas vão na farmácia e compram antes de ficar doentes. E as redes sociais, né? As redes sociais, exatamente, estão confundindo as pessoas. Então, você pode usar isso para aterrorizar ou para educar. Então, como as coisas estão tão polarizadas, que é ou você sai abraçando, dando